que ocorre muitas vezes é os pais passarem a responsabilidade da educação para a escola, passar o desenvolvimento espiritual, né, para a instituição, né, religiosa, né, e assim vai terceirizando, né, a criação da criança. Hoje eu tenho essa consciência de perceber que os meus pais tomaram para si essa responsabilidade e ser realmente a nossa referência. O conselho que eu dou também é não perder as oportunidades, né? Sempre se apoiar nas pessoas que te amam, que estão próximas de você. Talvez às vezes não vai ser teu pai e tua mãe, como eu estou dizendo aqui, que eu tive esse privilégio, mas sempre vai ter um ou dois ali que você tenha certeza que tá contigo. Você pode contar. Pode contar. Até porque é uma pessoa da qual você não pode contar, desculpa, você tá fazendo algo errado na vida. Eu sou bom no que eu faço, porque eu faço com amor, com dedicação, eu vou dar o meu melhor todos os dias. Possa ser que não seja o melhor que poderia ser feito, mas foi o melhor que eu pude fazer naquele momento com as condições que eu tinha. E amanhã eu vou fazer melhor do que hoje. E pior do que depois da manhã. Porque todos os dias eu tenho que melhorar. Eu tenho que entender que eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Porque eu sinto a necessidade de me destacar no que eu faço. Então eu vou cada dia me dedicar mais, me esforçar mais. Às vezes o cara fala, eu não tenho talento. Irmão, esforço vence qualquer talento, dedicação. Você tem que ser obcecado por aquilo que você faz. Se você ama, você tem que ser obcecado. Não tem jeito. Vai ter um momento que você falar, vou dedicar a minha vida. Você fez os seus estudos. Porque se você não dedicar a tua vida, a tua alma, o teu corpo, aquilo dali, não vai, cara. Não vai. A galera fala, mas é difícil. Mas você não tá fazendo nada, porra, pra mudar. Claro que é difícil. Já nasceu, irmão. Tu tem que entender que não vai ser nada fácil daqui pra... O fácil é até começou a andar. Depois que andou, irmão, já sobe no sofá e cai, já sobe na mesa e bate a cabeça, já começa a ver as dificuldades da vida. Então tem que ter dedicação, tem que ter força de vontade, irmão, porque senão não vai pra lugar nenhum. Fala, família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Meu nome é Igor Bulhões e o nosso convidado de hoje é o Marcos Paulo de Abreu Silva, de 38 anos, natural de Três Rios. Cresceu no bairro Cantagalo em uma família cristã ligada à comunidade metodista central. Estudou em escola pública e desde jovem conciliou trabalho e estudo. Aos 16 anos, iniciou sua jornada profissional como menor aprendiz e aos 18 foi aprovado em um concurso para a Marinha do Brasil. Ingressou na carreira aos 19 anos, serviu em Florianópolis e no Rio Grande do Sul, onde também iniciou sua graduação em Geografia. Após 7 anos, deixou a carreira militar para seguir a vida acadêmica e se formou professor. Hoje é servidor em São José do Vale do Rio Preto, diretor da Escola Irene Lima, pós-graduado em Gestão Escolar e estudante de Administração. Além disso, tem experiência como voluntário em projetos no Brasil e no exterior. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e vem com a gente porque esse episódio, família, tá imperdível, hein? Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Marcos, seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast, meu amigo. Eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar podendo receber você aqui hoje, o nosso amigo, diretor da Escola Irene Lima, no nosso bairro da Barrinha, colégio da qual eu frequentei grande parte da minha vida, onde o meu filho estuda. É um prazer imenso, Marcos. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, né? Voz na Cidade Podcast. E assim,
Eu só tenho que agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre mim, né? E um pouco do que a gente está fazendo ali na escola. Muito obrigado. Nada, que isso. É um prazer imenso. Eu tenho acompanhado um pouquinho o seu trabalho lá. Achei super importante. A gente está mostrando à nossa população um trabalho que um diretor de um colégio consegue constituir lá dentro de um bairro tão pequeno como Barrinha, né? E, irmão, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história de vida, o que você está exercendo hoje. Então, você fala do bairro pequeno, observar isso, que de um bairro pequeno a gente pode ter ali pessoas que podem mudar o futuro de uma nação ou do mundo, né? Então nós temos ali crianças espetaculares, vamos dizer assim, né? No bairro pequeno nós temos um potencial imenso, né? E hoje eu sou professor, e eu não abro mão disso, que eu demorei não, mas trabalhei muito para ser professor, e hoje eu estou no papel de gestor da Escola Municipal Irene Lima. E é uma missão, né? É uma missão. Eu tenho meus objetivos profissionais, né? Mas ali na escola a gente precisa pensar no coletivo, né? Então a gente tem uma equipe na escola. As pessoas às vezes não têm dimensão de como o funcionamento de uma escola, né? Então, assim, tem a equipe de gestão, eu tenho a função de diretor, né? Mas a escola ela funciona com muitos servidores para ela funcionar, e a gente precisa, como no papel de gestor, né, ir desenvolvendo o trabalho e até ajudando, né, que cada pessoa possa fazer o seu melhor, né, ali dentro da escola. E se cada servidor, né, se a gente conseguir que cada servidor faça o seu melhor, quem ganha é a população. Então, é um papel fundamental, o papel do gestor, da equipe de gestão na escola, está desenvolvendo esse trabalho, principalmente hoje, né? Principalmente hoje, a gestão principal na escola é a gestão de pessoas, né? A parte financeira é pouca, né? A gente não tem uma gestão de marketing, né? Dentro pensando numa instituição e todos os seus setores, né? O que mais a gente precisa estar desenvolvendo é a gestão de pessoas, né? E para que tudo ocorra bem, né? A gente trabalha bastante, né? Hoje minha rotina eu começo 7 horas, 7h30, né? E aí vou até 4h30, 5 horas, né? E aí a gente acompanha todo o processo. E eu particularmente gosto de entender, conhecer cada setor da escola, né? E tá ali observando como é feito, quando é feito, né? Para você conseguir entender e propor, né, uma melhoria, uma novidade, né, uma mudança que possa dar um resultado melhor, né? Então as pessoas às vezes vão me ver na cozinha, às vezes vão me ver fazendo no transporte escolar, né? Na sala de aula para mim é comum, eu sou professor, mas vai me ver, né, em diversas áreas da escola. Como a gente estava aquela sexta-feira, né, fazendo aquela manutenção ali no corrimão da escola, né, que para mim foi um dia especial, né, que a gente conseguiu começar ali a manutenção daquele corrimão, mas a gente precisa terminar, vamos terminar. Em breve a gente vai estar finalizando aquele corrimão lá. Deus quiser, vamos pedir aproveitar para pedir um pouco ajuda aos pais das crianças nossas que estudam lá na Irene Lima, né? Porque isso é muito importante, ter o apoio da população, e tem que entender que o colégio é o futuro.
Nós precisamos, a base educacional é o que as crianças precisam para ter um futuro melhor. E nós precisamos dar um pouco de suporte a isso, porque infelizmente nós sabemos que a base educacional em geral do município não tem verba suficiente para suprir tudo. Então a gente pode gerar um pouquinho, pelo menos a mão de obra, para estar ajudando a manter um bem comum que é de todos. Ali na escola, o que ocorre é, assim, trazendo um panorama em relação até Brasil, tá? Hoje a comunidade escolar muitas vezes é desrespeitosa com a escola da sua comunidade, tá? Isso de forma geral acontece. E no caso, deveria ser uma comunidade que acolhesse a sua escola. Hoje ali no bairro, ali na Barrinha, eu sinto que sou respeitado, tenho esse sentimento, que eu sou respeitado pela comunidade, né? E não só eu, mas eu posso falar pelos servidores, que existe um respeito, mas o acolhimento, né? Aquele estar presente, né? Essa escola é nossa, nos pertence, nós vamos fazer dessa escola a melhor escola do mundo. Tamo junto, né? Tamo junto. Eu ainda sinto essa falta. Eu penso que poderia ser assim. Mas trabalhando, acho que se chega nesse ponto, né, desse reconhecimento da comunidade com a escola, de entender que é um espaço da comunidade, um espaço importantíssimo para a comunidade, e que a comunidade deve estar presente, né, alavancando todo o potencial que se tem ali da escola, né. Maravilha, maravilha, Marcos. E olha só, eu comentei com você ali do bairro pequeno, né? Pequeno em questão de dimensão, porque a Barrinha é um bairro que marcou muito a minha vida. Eu tive a minha infância ali. Eu optei em voltar a morar em São José do Vale do Preto e voltar a morar na Barrinha e criar o meu filho ali dentro pela minha criação que eu tive, porque nós temos um povo que é acolhedor, nós temos um povo que é respeitador, tá? Eu falo isso por conviver muito tempo ali, todos se conhecem, todos se cuidam. Hoje eu tenho o prazer de poder sair para trabalhar e chegar às vezes 7 horas da noite, o meu filho está na pracinha brincando, jogando bola, jogando bolinha de gude, soltando pipa, e não me preocupar com isso. Porque tem várias mães que estão tomando conta. Às vezes eu chego, tem uma mãe e fala: Igor, não se preocupa não, tá? Ele tá aqui, ó, se ele não estiver aqui na pracinha, tá na minha casa. Ali os amiguinhos moram a maioria próximos ali e um cuida do outro. E isso eu tive em Teresópolis, eu fui para São Paulo para estudar, eu tive fora algum tempo, eu nunca achei em outro lugar. Quando minha esposa engravidou, que a gente decidiu, começamos a tomar a decisão, o que a gente queria na vida, qualidade de vida ou uma vida financeira talvez um pouco melhor, eu falei, não, eu preciso da qualidade de vida do meu filho primeiro. Depois o resto vai ser resultado. O resto é trabalho duro. Mas a primeira eu preciso pensar na qualidade de vida. E a Barrinha gerou muito isso. Na Barrinha eu vou falar pra ti, eu tenho muito mais do que amigos. Muitos são família que eu posso contar, que podem contar sempre comigo também. Eles sabem disso, a maioria ali. Mas tem muitos ali que em qualquer momento que eu precisar eu bater na porta, vai estar sempre de portas abertas para me ouvir, para conversar, para trocar uma ideia. Alguns querem muito me ouvir por causa de algumas trajetórias que eu passei e alguns querem apenas compartilhar o carinho. Então eu me sinto muito amado dentro da Barrinha. Eu amo a Barrinha assim de coração. Hoje eu quero fazer algo a mais pela Barrinha. Eu sinto a necessidade de cuidar do município e mais ainda da Barrinha, porque é um povo assim amoroso que está precisando de alguém para abraçar ali e falar, gente, nós temos que entender que tem que ser unido. Se não for todo mundo junto, não vai para lugar nenhum. E tem que ter alguém para representar isso. Aí a gente está falando de educação, né? Hoje a Barrinha, falando de educação como, vamos dizer assim, como conhecedor, né? Como profissional da área, né? Você teria uma vida fora da Barrinha, fora de São José do Vale do Rio Preto. Isso te daria outras oportunidades em relação ao teu filho, né?
de matricular teu filho em outras escolas, né? Tidas talvez como melhores, mas talvez o pessoal, por não estar tão inserido na educação, não tenha referência de poder comparar a qualidade escolar que se tem na Irene Lima. A gente pode fazer isso, eu posso fazer isso. E então hoje a escola Irene Lima, ela tem uma qualidade em educação muito boa. E eu te digo isso porque eu acabei de escutar no final de semana passado uma família que se mudou de São José do Vale do Rio Preto para outra cidade. E o comentário foi exatamente esse. Em São José a gente não precisa se preocupar com a escola que vai matricular o filho. A escola pública tem essa qualidade. Aqui, né, na cidade onde nós estávamos, que eu encontrei a pessoa, não, aqui eu já tive que me preocupar. Aqui eu tive que correr atrás, então eu tô acabando de matricular as crianças numa escola particular e tudo mais. Então, como que eu sempre falo com a equipe, falo com quem está próximo de mim, quando tem oportunidade, né? Não sou acomodado nem conformado. A desenvolver e melhorar sempre é possível. E a gente tem que ter clareza nisso. A gente não pode, né, achar que tá bom e descansa. Mas por isso não. Mas a gente tem uma boa escola. A gente tem uma boa escola ali na Barrinha, a gente tem uma boa escola e isso é animador, né? Para mim é animador trabalhar sabendo do potencial que temos ali na Barrinha. Quanto na questão das próprias crianças, né? E naquilo que está sendo ofertado a elas, né? As crianças são maravilhosas. Aquelas crianças ali, eu me divirto muito, na verdade. É bastante trabalho, mas você acaba se divertindo também. Elas são diferenciadas, né? Elas trazem uma alegria pra gente em comum, né? Eu também. No teu trabalho você não tem ninguém te chamando de tio pedindo pra brincar contigo. Não tem. Eu tenho esse privilégio. Ô tio, vamos brincar. Então, é gratificante, né? Não, você de tudo. E eu te falo, você alcançou o sucesso. Porque o sucesso, para mim, é você conseguir trabalhar com algo que, além de prazeroso, se torna satisfatório. Você faz o que você ama. Esse é o sucesso da vida. A gente porque você acorda todo dia de manhã. Eu faço ideia da tua dificuldade. Você vem de 3 Rios para cá para poder prestar esse trabalho pra gente, para as nossas crianças. Não é qualquer pessoa que tem essa disposição. Essa é a verdade. Eu não sei. Por mais que eu desça pro Rio, viajo de madrugada e tudo, eu não sei se eu teria essa disposição, porque você tem que sair de casa o quê? 5 horas da manhã? 5 horas, faço o trajeto na maior parte dos dias por transporte público. Então, assim, é desgastante. Mas eu me identifico com São José do Vale do Rio Preto, né? Então, assim, não vou dizer que eu não penso em relação a essa dificuldade de tempo percorrido, né? E tudo, o tempo percorrido e todo esse desgaste de acordar muito cedo, chegar e depois ir para casa. Fico pensando nas soluções que teria para isso, né? Uma solução simples seria eu vir para cá. Mas assim, desde que eu cheguei no município, eu cheguei em 2018, né? Eu venho me identificando com... Eu sempre falo, não é o lugar, são as pessoas, né? São as pessoas ali, né? Então, assim, eu trabalho aqui e eu gosto de estar com as pessoas aqui.
Pô, que bom, Marcos. Marcos, mas vamos lá. Vamos contar um pouquinho agora sobre a sua história. Eu tenho certeza que a galera tá doido para saber aí. Irmão, você falou que nasceu em Cantagalo, em Três Rios, se eu não estou enganado. Conta um pouquinho como foi sua infância lá e como até a parte religiosa influenciou. Eu. É interessante isso que a minha mãe, a família da minha mãe é de um bairro, hoje é um bairro muito grande, em Três Rios, Vila Isabel. E meu pai é desse bairro, Cantagalo, né? E, e aí então, eles constroem, né, a casa que se torna um lar, né, no bairro do Cantagalo. E ali eu nasci e cresci ali, né? E então assim, a gente a gente teve essa construção, né, essa base ali de um lar e era muito interessante que tem uma casa, né, e a gente nunca precisou se preocupar em se mudar, né? Então a gente se identificava ali com aquele espaço ali como nosso, né? Ia para a escola, voltava, nossa casa, isso é muito, é um conforto, né? Você ter um lugar que é seu e você sabe que tá ali e pronto, né? Então, então eu frequentava muito Vila Isabel por causa da família da minha mãe, né? E frequentava muito o centro da cidade por causa da comunidade de fé, né? A Igreja Metodista Central em Três Rios. E assim eu fui criado, né? Estudando na escola pública do bairro e frequentando, né, as reuniões e as atividades da igreja, né? E, e assim a gente foi crescendo com muito amor e carinho, né? É, meus pais meus pais são uma grande influência da minha vida, vamos dizer, em tudo, né? Que a gente pode pensar, no agora, né? O que ocorre muitas vezes é os pais passarem a responsabilidade da educação para a escola, passar o desenvolvimento espiritual, né, para a instituição, né, religiosa, né, e assim vai terceirizando, né, a criação da criança. Hoje eu tenho essa consciência de perceber que os meus pais tomaram para si essa responsabilidade e ser realmente a nossa referência, né? Os meus pais se tornaram a nossa referência em todas as áreas das nossas vidas, né? Eu costumo até falar que o meu pai, ele começou a história dele, que começou a trabalhar com 9 anos. E ele não... O objetivo dele era não permitir que isso acontecesse com a gente, né? Então... E não aconteceu, né? Então, assim, tinha uma meta. Meu pai e minha mãe tinham uma meta. Tinha uma meta e fazia disso uma obrigação para os 3 filhos. Tem que fazer faculdade. Não tinha opção. A gente está criando vocês e vocês têm que ter uma formação de ensino superior. Vocês concluíram o ensino superior, aí tá tranquilo. A minha parte foi feita, né? Aí já tá liberado. Mas os três alcançaram o objetivo. Meus pais tiveram êxito com os 3. É sinal que a educação funcionou, né? Funcionou. A criança, até pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a criança ela tem direitos. E um desses direitos, né, que a gente não pode abrir mão, tem o direito da educação, né, formal, da escola, né, tem o direito ao esporte, ao lazer, né, tem a saúde, né, e assim vai ali
mostrando os direitos das crianças. E um dos direitos é em relação à espiritualidade, né? Que a criança também tem o direito também de se conhecer e desenvolver também nessa área, tá? E que não importa qual que seja, né? Mas ela ali no próprio ECA fala sobre isso, né? Então, assim, a comunidade de fé na minha vida, na vida da minha família, foi muito importante, né? Influenciou muito a minha família, apesar dos meus pais sempre terem essa condição, né, da responsabilidade é nossa, vocês são nossos filhos, né? Quem educa, quem diz as coisas somos nós, né? O que você vai fazer ou não fazer é dito por nós, né? Mas a comunidade de fé influenciou muito, vamos dizer, muito para o bem, né? Muito para o bem. Eu tenho essa quando eu penso, né, em toda a trajetória, eu penso muito nessa influência. Essa gratidão, então, a parte religiosa ali que fez parte. Porque novamente, né, não é a religião, mas as pessoas que estão ali, né? As pessoas que estão ali que realmente se tornam pessoas muito próximas, pessoas amigos. E os evangélicos tem o jargão, né? O irmão, né? Mas acaba se tornando uma família de fato. Uma família de fato, que a pessoa vai te acompanhando ali, entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho a certeza que eu tenho pessoas orando por mim. Tenho essa certeza, né? Por que eu tenho essa certeza? Que são pessoas que sempre fizeram isso, que eu vi fazendo isso, né? Então, desde criança. Então, pessoas que conhecem toda a minha trajetória, conhecem toda a minha vida, conhecem toda a trajetória da minha família, né? Conhece a história dos meus pais, né? Sabe, conheceu as nossas dificuldades, né? Viu o quanto a gente trabalhou, né? Quanto meus pais trabalharam para que as coisas acontecessem, né? Então, assim, é que você falou, é uma gratidão, né? Uma gratidão. Eu sou muito grato por essas pessoas, né? E de ter essa certeza. Pô, quer melhor amigo? Quer melhor amigo que aquele amigo que ora por você, que fala com Deus, né? Por você? Demonstra um carinho por você, né? Não é qualquer pessoa que faria isso pela gente. Tem que ter um carinho muito grande, diferenciado. De fato, ele se sente amado por ti. Não tenha dúvida sobre isso. Ô Marcos, vamos lá. Você sempre estudou em colégio público, certo? Conseguiu conciliar aí os cursos, os esportes, até mesmo a música. O que mais te marcou? O esporte, a música, tudo vira um conjunto, né? Porque E é interessante que as oportunidades eram dadas pelos meus pais, né? E eles sempre quiseram que a gente tivesse esse currículo extra. Então, assim, por exemplo, a música, quem influenciou muito foi a própria igreja, né? Porque você tem ali contato ali com músicos e você vai tendo a oportunidade de pegar no instrumento, de ter o gostinho e você vai desenvolvendo essa área. E a música, né, é incrível. A música é muito matemática, né? E o esporte, eu sempre gostei de esporte, né? E os cursos eu 3 Rios ainda tem muitos cursos gratuitos, né? E hoje acho que é até mais fácil porque tem muitos cursos online gratuitos, né? Sim. Eu sempre incentivo muitos meus alunos a buscar isso, né? Às vezes não encontro presencial, mas vai na internet, faz online,
né? Os adolescentes, né? Já ir para experimentando, né? Mas eu fiz um monte de curso na chamada FITech, fiz inglês, tudo gratuito, todos os cursos gratuitos, né? Futebol, gostava muito. Natação, meus pais me deram oportunidade de aprender a nadar, né? Aí a gente vai ver para frente na trajetória o quanto isso foi importante, né? Eu aprender a nadar. Então, assim, tudo favoreceu mais na frente, né? O aprender ou desenvolver essas habilidades, né? Na FITech eu fiz muito curso sobre computação, né? Fiz alguns cursos de línguas, né? E o esporte ele te dá regras, né? Ele te dá amigos, né? A música também, mas o esporte ele te dá regras, te dá amigos, ele te dá um condicionamento ali, né? Do respeito, né? Com o outro, a disciplina. É muito bacana. Qualquer esporte ele vai trazer isso, né? Porque os meus sobrinhos eles estão no karatê, eu fico olhando para eles. E aí como muda o olhar para o outro, né? O olhar para o outro, porque assim o esporte ele te permite se conhecer e conhecer o outro, né? O esporte ele te traz muito os limites, né? Eu consigo até aqui, até um outro consegue mais, né? Aí aquela pessoa passa a ser um pouco a tua referência, né? Aí você treina para conseguir igual a ele, né? Aí cria aquela competição ali que é saudável. Sim, né? Superação. E é entre amigos. Então, assim, o esporte é uma coisa incrível. A música, né, ela te abre um leque de oportunidades também, de você estar em espaços diferentes, né? De estar em grupos diferentes, né? Então, a música é algo que, assim, que eu tomo para mim como algo muito bom, assim. Para qualquer pessoa na minha vida foi um diferencial, né? Com 15 anos eu pensei, eu vou namorar. 15 anos pensando em namorar. Falei, vou namorar, mas eu vou namorar com que dinheiro? Porque para namorar precisa ter dinheiro. Como que você vai pagar um hambúrguer, com o dinheiro do meu pai, pô? Aí com 15 anos eu comecei a dar aula de violão. Falei, vou dar aula de violão. Comecei a ganhar dinheiro, mas eu não namorei, não consegui namorar. O que aconteceu? Eu sou o cara mais poupador do que gastador. Eu comecei a guardar dinheiro com 15 anos. Pegava ali o dinheiro das aulas e ia guardando. Então, e os cursos hoje eu fico pensando como os cursos foram bons para mim. Porque, por exemplo, hoje eu estou no papel de gestor da escola e muita coisa eu resolvo com esse conhecimento, né? Hoje a escola ela é super tecnológica, né? Nós temos vários computadores em rede, né? Nós temos quadro multimídia touch, né? Audiovisual completo. E às vezes um computador para. Às vezes um som não funciona. E aí a parte de som também é interessante, que também a parte de som também eu aprendi na igreja. Eu cuidava do som da igreja. E ali vem esse conhecimento, essa experiência, né? Eu consigo resolver bastante coisa hoje dentro da rotina da escola, sem precisar ficar acionando um técnico da secretaria. E aí não é a questão de não acionar, é a questão de você resolver ali rápido, né? Que às vezes, vamos dizer, um professor planejou uma aula para usar aquela ferramenta que naquele momento deu problema.
E aí você consegue resolver imediatamente e segue, né? Então esses cursos, hoje eu vejo, graças a Deus, foram muito bons. Pô, que bacana, Marcos. Acabou que você falou aí que com 15 anos você já estava dando uma aula de violão, então na verdade com 16 você começou como jovem aprendiz, sendo que com 15 anos você já fazia algum trabalho, já não estava parado de tudo também, né? Começou com o pai, que começou a trabalhar com 9 anos, né? Ela não pode demorar muito a ganhar seu dinheiro. Senão o pai também não aguenta até pra fora. Eu falo que eu comecei muito cedo também, cara. Eu vejo você falando sobre isso. Comecei muito cedo, assim, por vontade também. Eu com 12, 13 anos, a barrinha inteira me conhecia porque eu rodava de casa a casa vendendo legume. Hoje, se você for em algumas casas ali, tem alguns que até hoje me veem e falam: Igor, tu lembra se ela em casa vendeu uma vagezinha? Tem um amigo meu, um grande amigo, eu gosto muito dele, que é pastor. Ele virou pra mim esse dia e falou: tu lembra? Você ia lá em casa, cara, eu comprava toda semana o teu pacotinho de vagem. Às vezes tava na geladeira estragando. Eu ia jogar fora. Minha mulher falou: mas vai jogar fora, vai comprar de novo pra quê? Porque você pra mim era exemplo pros meus filhos. Você chegava lá em casa 7h30, 8 horas da manhã pra vender um pacotinho de vagem. Eu usava aquilo e falava: pô, esse menino é um exemplo pros meus filhos. Eu quero que eles vejam isso, o esforço pra querer ter alguma coisa. E cara, eu vou falar pra ti, se eu ouvir isso, é gratificante demais. Tu fala: pai, eu sei que nunca foi fácil, mas valeu a pena cada esforço. Eu acho que mais pela minha mãe, acho que seria cada vez mais tarde. Porque minha mãe, ela sempre se preocupou muito com a questão do estudo, né? E a gente está ali plenamente no estudo. Mas foram oportunidades, né? O violão não tomava muito do meu tempo, né? Era uma atividade que já era normal, assim, né? A questão do violão seria o meu tempo de tocar violão. Em vez de estar tocando violão, eu estava tocando violão, mas ensinando, né? E a parte do Jovem Aprendiz foi uma oportunidade, porque o Jovem Aprendiz era curso também. A empresa me contratou, mas ela exigiu que o meu tempo de Jovem Aprendiz fosse no curso. Então eu não tinha rotina dentro da empresa. A minha rotina era no Senai, né? Então assim, isso me ajudou bastante, né? O Senai, eu cheguei no Senai por causa de eu estava no corredor da igreja, tomando minha água, chegou o irmão. Chegou um amigo nosso, né? Um amigo nosso falou assim: Marcos, tá tendo prova para fazer cursos no Senai. Fica atento. Eu, tá bom. Fui lá, fiquei atento, fiz. Eu fiz 2 provas para fazer o curso Senai. Fiz uma prova com bolsa 100%, né? E aí eu fiquei com essa bolsa 100%, eu fiquei acho que em segundo, mas eu não ganhava nada. Só ganhava a bolsa e ia fazer ali o curso de assistente administrativo. E aí a empresa que meu pai trabalhava abriu vagas para os filhos dos funcionários, para jovem aprendiz. Eles usaram o critério que tinha que ser filho. Aí, mas tinha que fazer a prova que era só 3 vagas. Aí eu fiz essa segunda prova. Passei também. Aí nessa prova eu passei em 3º lugar, suficiente, que eram 3 vagas. E fui pro Senai, né? Então assim, o Senai foi um grande ponto na minha vida de amadurecimento. O Senai, ele não forma só a parte técnica, mas eles têm ali uma visão também, que eu sempre falo também na escola, né? Uma visão integral, né? Porque não é só ensinar. Ali na escola a gente olha para a criança, a gente olha a criança integral, né? A criança, se a criança não está aprendendo, tem algum problema, né? Então a gente vai ter que investigar, e a família é nossa parceira, né? Então, às vezes são condições de saúde, às vezes são outras condições. E a escola, ela não está no papel de dizer o que você vai fazer com o teu filho. A educação, como eu disse, eu prezo muito, né? Os meus pais tinham essa responsabilidade, eles eram, né, os pais responsáveis, né?
por nossa criação, por nossa educação, mas a escola orienta. Quando os responsáveis, quando os pais, né, ou às vezes é um avô, às vezes é um tio, acolhe nossa orientação, a gente vê assim, num curto prazo de tempo, uma mudança muito grande. A criança, ela consegue mudar ali a condição dela muito rápido. Se ela tem um estímulo certo, se ela tem um cuidado certo, ela voa. Então eu tive essa passagem pelo Senai que foi bem importante, né? E assim a gente foi conduzindo, que minha mãe, como eu falei, minha mãe não era muito favorável, porque minha mãe ela era filha de pais que não acreditavam muito na educação, acreditavam muito no trabalho, né? Não coloco isso como uma crítica. Era um contexto da família, talvez um pouco o contexto do Brasil na época, né? Mas a minha mãe sempre quis muito estudar. E minha mãe é curiosa. Então minha mãe, ela, depois de 3 filhos, minha mãe voltou a estudar. Minha mãe, não tenho certeza, mas acho que minha mãe parou na 5ª série, né? Hoje seria sexto ano. Minha mãe pegou do 6º ano, supletivo, terminou. Aí terminou, né, o fundamental, que seria hoje, e foi fazer o ensino médio em magistério. E depois do magistério, ela ainda fez a faculdade ainda. Então minha mãe, depois de 3 filhos, ela saiu de um ponto, né, de baixa escolaridade e alcançou o ensino superior. Isso, a gente vendo isso. Então, né, como eu falei, são uma referência pra gente. É um exemplo e tanto, né? Porque você sabe a dificuldade de você adquirir uma base educacional depois de uma certa idade é muito mais complexo, é muito mais difícil, né? A gente sabe, não é nem por causa de que é difícil você aprender. É difícil você conciliar, porque você tem uma vida, você era mãe de 3 filhos, porra. Você é mãe de 3 filhos, você terminar o ensino médio e partir para um ensino superior, cara. E não é que ela deixava de lado, não. Ela dava conta de nós 3 e dava conta do estudo. Não, a Mulher Maravilha, é uma super mãe, não tem jeito. Porque só cuidar de 3 já tem que ser uma Mulher Maravilha, porque senão o troço já dá errado. Marco, mas vamos lá, irmão. A gente já falou aqui um pouquinho sobre os seus 16 anos, jovem aprendiz, 15 anos como professor de música. Aos 18 você passou no concurso e aos 19 você foi servir a Marinha, certo? Conta um pouquinho pra gente. Certo. Lembra da natação? Lembro, vamos lá. Os pais, ele precisa dar ferramenta pros filhos, né? Imagina eu querer entrar pra Marinha sem saber nadar, né? Não dá, não funciona. Então eu tinha essa habilidade, né? Que um amigo meu, quando ele entrou um ano antes na Marinha e eu ensinei ele a nadar. Eu ensinei ele a nadar. E ele conseguiu. Porque a natação é um teste eliminatório. Se você não conseguir a natação ali, você... Vai viver dentro d'água e caiu morreu, né? Justamente. Se você não souber nadar, você está eliminado do concurso. Você está sendo eliminado de um plano de carreira, né? Que o concurso é de plano de carreira. Melhor ser eliminado do concurso que da vida, né? Porque caiu dentro d'água morreu, não já tô. Exatamente. Mas entrei para a Marinha, né? Com 19 anos fui para Florianópolis fazer o curso, que na Marinha, né, é bom a gente falar sobre isso, né? Que eu saí de uma cidade do interior, né? E fui parar em Florianópolis, concursado, com 19 anos, né? Então, assim, hoje um jovem aqui em São José do Vale Preto pode fazer esse caminho. E eu fiz esse caminho com uma certa consciência. Por quê? Os meus pais, só em Três Rios não teria
hoje a gente tem a universidade, né, a EAD, né, a educação à distância, ensino superior à distância. Nós temos hoje oportunidades Muita facilidade para mais facilidade para estudar. Na época eu teria que sair da cidade para estudar. Só para sair da cidade seria um custo que seria muito difícil para os meus pais, tá? Então eu falei, pô, minha irmã já tá na faculdade, longe. Minha irmã fazia faculdade em Piracicaba, já dando, né, dando o jeito dela, ajudando também. E eu falei, eu preciso dar meu jeito, que meu irmão vinha atrás de mim. Então o concurso foi assim, uma porta aberta, que eu passei. E aí eu falei, tem uma carreira, se der tudo errado, eu sou militar da Marinha. Se der tudo errado, deu certo. Se der tudo errado, eu tô aqui garantido. Porque eu queria estudar. Eu tava com o ensino médio e queria estudar. Queria ser um profissional. E lembra, tinha que ter faculdade. Essa era a condição. Essa era a obrigação. Obrigação. Né? Então, assim, é uma oportunidade, são concursos com bastante vaga, né? Que se estudar um pouco, passa. E como estou falando, acho que garante aí uma base bem interessante, né? Você tem uma carreira que você pode, a partir dali, criar outras oportunidades, né? Então é um caminho. Eu falo isso com meus alunos, falei, ó, pobre, eu falo de mim, né? Não estou chamando meus alunos de pobre, eu falo da minha história, né? Eu falei, pobre tem que ter estratégia. De vez em quando eu conto um pouco da minha história, porque os estudantes precisam ter referência, né? Então, eu falei, ó, precisa ter estratégia. Aí eu conto um pouco, né? Então, assim, passei no concurso. Aí qual era a história? Se eu não passar numa federal, eu pago uma universidade. Na Marinha, tem bolsa para militar. Eu já sabia disso, né? Porque uma época também que não tinha tanta bolsa, né? Então, mas eu sabia que a Marinha tinha essas facilidades. Pô, tenho lugar para morar, tenho comida, tenho salário. Se eu não passar na federal, eu vou pagar uma faculdade com o dinheiro que eu estiver ganhando, e moradia e comida eu tenho. Tá resolvido, né? Porque o foco era a faculdade. Eu não entrei na Marinha pensando na carreira. Eu entrei na Marinha como estratégia para ter a faculdade. Entende? Mas aquilo ali já me deu um alívio, né? Eu falei, pô, tô numa carreira. E ali de Florianópolis, eu passei 4 anos na região do sul, né? Na região sul. 1 ano em Florianópolis, que já foi um teste pro frio. Aí depois eu fui lá para perto da fronteira do Chuí. Lá para a cidade que foi a primeira capital do Rio Grande do Sul. A cidade que dá o nome ao estado, que é a cidade de Rio Grande. Uma cidade portuária, né? A cidade de Rio Grande, lá na fronteira onde que o minuano, que é o vento que sopra das cordilheiras dos Andes para pro sul do Brasil, né? É um dos pontos mais gelados. É gelado. É um frio sofrido. E na Marinha, você trabalha muitas vezes de madrugada, né? São experiências inesquecíveis, né? Eu estou tendo essa oportunidade de contar aqui um pouco da minha história, né? E pessoas que me conhecem aqui em São José que nem... Não fazem ideia. Não fazem ideia, né? Não fazem ideia desses detalhes, né? É por isso que é tão importante a gente entender de história. Eu falo sempre isso. Quem não conhece o passado não precisa saber do futuro. Porque para eu entender quem você é hoje, é muito importante eu saber quem você foi, pela sua trajetória, o que você passou. Você não tem como descobrir onde você quer chegar. Verdade.
O passado diz muita coisa sobre o nosso futuro, tá? E sobre o presente que a gente está vivendo também, porque às vezes você aprende, você começa a querer entender, poxa, por que o fulano de tal é uma pessoa tão, às vezes, respeitosa, uma pessoa tão carinhosa com as outras pessoas, uma pessoa que se importa tanto com o estudo, se importa com a base educacional das nossas crianças. Você sabe o que você viveu, pô. Você sabe o que você enfrentou. E hoje você tem um recurso para poder ajudar aqueles que às vezes não vão ter a mesma oportunidade que você teve. Hoje eu sou muito feliz de trabalhar numa educação que eu vejo que evoluiu. Porque a educação pública que eu vivi era totalmente diferente. Para começar da merenda. Eu fico brincando com os alunos, mas é um pouco verdade. A merenda era uma escala, né? Era tipo o angu com carne moída, o angu com carne moída, tinha ali o arroz com frango, né? O risoto, né? Mas era bom, não era? O risoto, Rapaz, saudade daquilo danado. o risoto, o angu com carne moída, ou salsicha, e tinha também o macarrão com salsicha. Era a escala. É o que tinha. Eu enfrentei isso também. Mas era muito bom. Transporte escolar não tinha. A alimentação escolar era essa. Professor faltava mais do que os alunos. Né? Eu vivi isso. Eu vivi isso. Não é exagero. Era isso. Né? Mas estava ali a escola daquele jeito. Né? Vamos dizer que funcionou. Mas hoje tem nutricionista, você recebe lá o cardápio, né? Você e tua esposa recebe lá o cardápio lá diário, né? Vê lá quanto é diversificado a alimentação deles, né? O transporte escolar. Hoje foi dia de a gente sair para visita de alunos com baixa frequência, né? E uma coisa que eu falo na conversa é a ferramenta tá lá, né? Para tua criança acessar o direito dela, tá tudo disponível. É só você colocar ela dentro do ônibus e depois pegar. Eu pergunto, qual é a dificuldade disso? A pessoa não sabe me explicar. Porque o ônibus está passando. A criança chega na escola, a comida está pronta. E eu como. Uma das motivações que eu tenho para ir trabalhar é a merenda. Né? Que aqui no município a gente tem esse benefício, que não é todo município que tem. Né? Aqui a gente tem uma autorização para fazer a refeição na escola, que é um benefício excelente, porque você tem esse conforto, né, de você ter alimentação ali disponível. Mais do que justo, né? E ajuda muito, porque a gente tem professores que dão aula numa unidade, depois vão para outra, né? E às vezes assim tem a chamada correria, né? Então assim, ajuda muito. E a qualidade da merenda, então assim, tá lá, a comida tá lá, o transporte tá passando, a comida tá lá, o professor tá lá, tá tudo disponível, né? E a gente na escola, a gente tem um foco do espaço, que precisa ser seguro, né? Precisa ser confortável, né? Precisa ser um espaço seguro, confortável, que a criança queira estar ali. E hoje a gente tem isso. A gente tem. É como que eu falo. Não sou satisfeito, mas a gente tem. A gente vê a criança chegando na escola alegre, feliz. Chegou na escola, né? Então, assim, é gratificante, né? De ver as crianças ali felizes ali dentro daquele espaço, que a criança só está no espaço. Se a criança está feliz no espaço, que ela está se sentindo segura, confortável ali. Com certeza, né? Irmão, fala para mim.
A gente está na parte aí do militar. Se eu não estou enganado, você saiu da área militar, você foi gerente de um restaurante e depois foi a professor de geografia, certo? Certo. Eu comecei... Tinha que fazer a faculdade. Então assim que deu a oportunidade de fazer a faculdade, eu consegui passar na federal. Então eu lembro que o dinheiro que eu ia gastar com faculdade, já não precisava. Já vai sobrar alguma coisa, né? Já tá pra namorar daqui a pouco. Já deu mais certo. Então, assim, passei na faculdade federal, comecei a estudar a geografia. Depois eu fui transferido do Sul pro Rio, né? Trabalhei no Rio, na Marinha, estudando. Foi uma fase muito difícil, mas é uma fase que hoje, para mim, não sei se eu consigo fazer hoje muita coisa, mas não sei se eu conseguir fazer o que eu fazia naquele tempo, né? Tem coisas que tem que fazer quando jovem, não tem jeito, né? Que assim, eu acho que eu fiquei uns 7 anos dormindo umas 4 horas por noite, para poder conciliar. 7 anos? Uns 7 anos eu tive uma rotina assim de pouquíssimo sono, né? De dormir bem pouco, para conciliar o trabalho de segunda a sexta. De conciliar, não só de segunda a sexta, porque eu tirava o serviço, né? Tinha escala de serviço na Marinha, então caía sábado e domingo, né? A escala de serviço. Então às vezes eu não tinha. Mas quando tinha uma folguinha eu dormia bastante. Não, eu faço ideia. Eu viro 2 noites por semana. E nessas 2 noites, geralmente eu trabalho até umas 11 horas da noite, tá? Saio de casa, eu acordo, na verdade, 1h40, saio de casa 2 horas, 2h10 da manhã. Chego 6 e pouca da tarde. Eu faço 2 vezes por semana. Eu vou te falar que me quebra. Eu durmo ali 3 horinhas, às vezes, de sono. E se trabalhar assim... O dia inteiro, você sai de casa às 6 horas da manhã. Chega em casa 11 horas da noite. Com o carro pronto. Tomar um banho, comer uma parada ali pra bater no berço ali, porque tu já sabe que 1h40 tem que levantar. Você sai de casa às 2 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde, eu vou falar pra ti que, ó... Hoje eu já acostumei, tô fazendo isso há 14 anos. Eu vou falar pra ti que às vezes eu saio, tem uns amigos aí que hoje, às quinta-feiras, a gente tem uma rapaziada que gosta de fazer um torneiozinho de sinuca. Aí às vezes eu saio, eu já tô virado, morto, chego em casa, tomo um banho, vou pro torneio na quinta-feira e minha esposa fala, amor, não é possível, cara. Tu não tá morto, não? Eu falei, tô. Não, mas hoje eu tenho uns amigos, a gente precisa sentar e bater um papo também, que eu trabalho de segunda a domingo. Hoje eu acabei com meus hobbies, acabei com tudo. Não é que eu acabei. Eu não tô tendo tempo pra fazer. Aí o momentozinho que eu tenho é uma noitezinha pelo menos por semana. Eu falei, se eu não me esforçar pra ter esse momento de um entretenimento, a gente bater um bom papo com os amigos, que é necessário, faz parte da vida também, eu não faço mais nada. Então eu tenho que tirar esse tempo. Mas, olha, destrói, tá? Eu passei um período que eu não tinha tempo para hobby, não. Que é trabalhar, estudar, e a Marinha consome muito tempo. Muito tempo. Né? E aí, às vezes eu demorei um pouco a sair da faculdade por causa da Marinha, porque eu tinha que pegar pouca matéria na faculdade para conciliar a faculdade com o serviço. Né? Que continuava... O serviço, né, que era o plantão de 24 horas, era durante a semana também. Então, às vezes, não dava para sair do quartel para estudar. Né? Então, aquele dia você perdia. Então, tudo era uma estratégia. Eu fiquei 1 ano no navio no Sul, e depois eu consegui ir para um quartel. Né? A gente fala no chão, né? Na terra. E aí nesse lugar foi muito legal, que quando eu cheguei, o comandante foi me receber, ele perguntou pro grupo que tava chegando, né? Quem aqui estuda? Aí o pessoal, todo mundo levanta a mão, eu estudo tal coisa. Ele, aqui é ordem minha, todo mundo tem que estudar. Falei, tô no quartel certo. É aqui mesmo, né? Se o comandante tá mandando todo mundo estudar, que ele vai dar condição para isso. E deu. Que eu consegui. Foi um dos melhores tempos que eu tive para conciliar estudo e trabalho.
Mas quando não tem jeito, aí você tem que usar uma estratégia e dormir menos e vamos que vamos, porque é alcançar o objetivo, né? Eu consegui alcançar que eu larguei a Marinha porque não teve mais jeito de conciliar. E aí eu tinha o objetivo de terminar a faculdade. Aí foi a escolha que eu fiz. Aí eu brinco também com os alunos. Eu escolhi ser professor. Eles ficam, professor, como você larga a Marinha, o emprego como militar para ser professor? Eu escolhi ser professor, sou feliz sendo professor. Eu podia hoje ser segundo sargento da Marinha, né? Mas eu quis ser professor, larguei. Quando não deu mais para trabalhar e estudar, eu fiz a opção para continuar estudando, terminei a faculdade Consegue emprego imediato? Não. Né? E aí tive essa oportunidade de ser gerente de um restaurante, que foi uma experiência incrível. Trabalhar com comércio, com alimentação, essa questão também da alimentação também está muito atrelada à família, né? Minha mãe por muitas vezes trabalhou cozinhando, fazendo alimentos para venda, tudo mais, né, para aumentar a renda. E aí trabalhar no restaurante para mim foi assim, foi uma experiência incrível, né? E aí hoje qualquer restaurante que eu entro com uma outra cabeça. Eu consigo entender todo. Eu conheço o que está ali atrás daquele balcão, né? Consigo entender todo o funcionamento, que me ajuda muito na escola. Sim. Porque na escola a gente tem um setor de alimentação, né? Eu não sou um grande experiente na área, mas uma base eu tenho, até em questão até mesmo da vigilância sanitária, que algumas exigências, né? Eu tenho isso, né, para mim, que tem que tomar cuidado com tal coisa, com outra coisa, né? Alguns procedimentos que são exigidos, tudo. Então, facilita. É uma experiência que eu carrego, que hoje também faço uso, né? Mas, quando você for pagar, né, uma alimentação, né, pague com gosto, né? Pague sabendo que realmente aquilo ali, porque o trabalho para a comida chegar no teu prato é muito trabalho, né? É maior do que você pensa. É muito maior, envolve muita coisa. Vai conhecer um agricultor. Vai enfrentar uma roça debaixo de chuva, debaixo de sol, peso, enxadão. Você tem todo o processo. Tem você todo. Pensar ainda no processo. Do processo do início mesmo, né? Do cultivo até chegar no teu prato, aí... Nossa, é muita trajetória. É muita trajetória. Mas só ali, né? Do estoque do restaurante até chegar no teu prato, já é algo... Já é um processo. É um processo imenso. Eu conheço mais o processo da lavoura até o restaurante. Até o restaurante. Mas é um processo imenso. Aí o cara vem falar comigo que às vezes você sentar num restaurante razoável, claro, não vamos falar de exagero, paga 50, 60, 70 reais num prato de comida é absurdo. Aí o cara quer me sentar e tomar uma garrafa de vinho de 300, uma garrafa de uísque de 1.000 e tá tudo bem. É uma covardia, né? É uma coisa que eu nunca consegui compreender isso. Às vezes os caras estavam lá em algumas trajetórias nossas de trabalho e reclamava do preço, às vezes de um alface, pô, você chegar uma alface bonitona lá, R$3,50, R$4, ficava, porra, mas R$4 uma alface orgânica? Que isso, que não sei o que. Você passava, o abençoado tava ali sentado, comendo uma pizza, comendo um negócio, toma com uma garrafa de vinho de R$300 na mesa. Eu falei, tá certo. O vinho de R$300, o uísque de R$1.000 é válido. Eu trabalho dia e noite, debaixo de chuva, debaixo de sol, viagem de madrugada para poder levar esse alface na mesa desse abençoado e pagar R$4 no pé de alface é caro. Ai, que vontade que dá de apertar o pescoço e quebrar, rapaz.
Ainda bem que é só a vontade. Não, temos que nos conter. Não, aí papai do céu controla, a gente para pra papai, obrigado, tá? Aí você vai lembrando de tudo e fala, pai, mas tem um propósito maior, muito maior do que isso. Eu acho que você produziu o alimento, cara. Você tem que ter contato com a natureza, com a terra. Você vê o significado de Deus na terra. Por isso que eu sempre falo, você quer ver a essência do pai? Vai pro interior. Porque eu nunca ouvi falar na roça mesmo, matuto, de um ateu. Porque o cara que vê o sol nascer, o cara que vê o sol se pôr, o cara que vê os animais, que vê a construção da natureza, que você vê essa essência, não tem como você falar que Deus não existe. Eu acho que ele tem mais tempo. Não é mais tempo, mas ele tem mais acesso e mais sensibilidade, né? De ver esse milagre, De né? conhecer a construção do pai. De todo esse processo que é o dia, a noite, né? E tudo que vai se construir, se formando ali, que é muita perfeição, né? Tudo no interior. Você vai ver os animais, a fauna, os alimentos, tudo isso não tem preço. Tem horas que eu tô lá em cima no sítio trabalhando já exausto, já sabe aquele momento que você tá batido em cima de batida ali, porque faz várias coisas, a cabeça pesa, o corpo você descansa, volta, a cabeça não. A cabeça quando tá pesada, você fica se sentindo mal por algum tempo. Você senta ali, às vezes você reflete, às vezes a gente tem uma represazinha bem bacana lá, você escuta o barulho da água cair, o passarinho, daqui a pouco você vê um tucano, você vê um miquinho, você vê as coisas ali, você para ali uma meia hora. A cabeça começa a voltar, fala, pai, obrigado, eu tava precisando desse momento, vamos voltar que agora o pau tem que quebrar de novo. E você volta, a energia assim, revigora muito rápido, é muito bacana, cara. Esse é um procedimento, não sei se você talvez não vai chamar assim, mas as pessoas às vezes têm um preconceito com essa prática, que é a meditação, né? Às vezes traz como referência a meditação na cultura oriental, né? No Japão, na China, aí vai atrelar as religiões do budismo, né, e tudo mais. Mas o ato de meditar, a minha irmã, que é especialista nisso, né, ela fala isso com propriedade, né, ele é excelente, né, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. Então, eu acho que, vamos dizer assim, é quase, eu tenho um momento ali, né, vamos dizer que é quase uma meditação ali. Mano, de fato, é uma meditação. Eu fiz um períodozinho, até curto, gostaria de ter feito mais, mas aí o cenário de vida mudou. Eu fiz o Tai Chi, uma época que o Tai Chi entra muita meditação. Isso é uma coisa, as artes marciais, a maioria. Eu fiz também uma época o Karatê, o Miguel faz Karatê, tá? O Kyokushin faz com o nosso grande amigo, o professor Paulo, do SAMU. Hoje ele é motorista do SAMU aqui de São José e é professor de Karatê na Jaguara, um professor excelente, exemplar, que eu fico... Hoje o Miguel, infelizmente, não está podendo frequentar por causa das outras atividades, até que a gente pôs ele, mas até o final do ano ele está retornando porque ele ama fazer o Karatê, ele já faz o Karatê há 2 anos e pouco. Então. É bom dar evidência, né? Essas pessoas aqui em São José do Vale do Rio Preto, que São José do Vale do Rio Preto tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Às vezes as pessoas reclamam, igual as pessoas reclamam em Três Rios também, mas não tem a questão da referência. A própria escola, né, que eu citei há um tempo, você não tem referência de outra escola. E às vezes você começa a criticar, né, negativamente, sem base alguma. Sem conhecimento nenhum. Ou às vezes só porque o outro tá fazendo, você tá imitando, né? Então assim, igual Três Rios. Vou dar um exemplo. Três Rios, o pessoal gosta de reclamar do transporte público. Aí eu fico pensando, pô, anda um pouquinho o transporte público lá no Rio. Já vai mudar já de ideia. Já vai sair da crítica negativa para super positiva, né? Então, assim, São José, eu acho que às vezes falta essa referência das pessoas, né? De entender que, não, isso aqui, né? Esse ponto aqui, o município é bom,
né? Nesse outro ponto aqui também a gente está bem, né? Porque se o município, né, se o cidadão, né, ter clareza daquilo que é bom e ruim, facilita. Muito. Facilita, porque ele consegue entender que aquilo é bom e se sentir confortável com aquela situação, né? E poder aproveitar aquilo que é bom, né? Que se ele conseguir entender daquilo que precisa melhorar, né? Fazer parte da melhora, né? E não adianta também só ficar pela crítica da reclamação, né? Se a gente tem um cidadão, né? Igual que a gente está aqui, né? Você passou esse intuito, né? De trazer, né? Essa voz para gerar mudança, para gerar melhorias, né? A gente precisa de um cidadão ativo, né? Um cidadão que vai... o servidor público, por exemplo, uma coisa incrível, porque o servidor público é o cidadão com melhor condição de gerar mudança, de melhoria. Ele consegue ter condição direta de gerar melhoria. Hoje, como servidor público na gestão de uma escola, eu tenho clareza disso. Se eu me empenhar em fazer um bom trabalho, eu estou gerando uma qualidade de serviço para 250 alunos e estudantes, e eu estou fazendo uma diferença direta, né, no serviço público. Então, assim, como cidadão, a gente já consegue. Como servidor público, é um privilégio você ter essa condição direta, de gerar uma mudança direta. Você é motorista, igual motorista do SAMU. Se você fizer seu trabalho excelente, o município vai ter um transporte de paciente excelente. Você gerou a mudança, foi você. Imensa. E foi você. Você foi responsável por aquela mudança, porque você quis fazer aquilo. Eu vou ofertar o meu melhor como profissional. Então, assim, quem vai utilizar aquele serviço ali vai aproveitar de um serviço maravilhoso, porque o motorista ali é bom. É mais do que bom, ele gosta do que faz. Gosta que faz. É por isso que é muito importante a gente amar aquilo que a gente faz. Se você for fazer algo que você não está disposto a se sacrificar por aquilo, irmão, nem começa. Nem começa, porque a vida não é fácil para ninguém, já vamos começar por aí, mas você tem que sentir prazer por aquilo que você faz e dar o seu melhor. Porque, que nem eu falo, eu trabalho com área de venda a vida inteira, tá? Vendedor bom, em toda esquina tem um, cara. O que eu faço, eu tenho que ser o melhor. Cada dia buscando melhoria. Eu tenho que entender o seguinte, eu sou bom no que eu faço, porque eu faço com amor, com dedicação, eu vou dar o meu melhor todos os dias. Possa ser que não seja o melhor que poderia ser feito, mas foi o melhor que eu pude fazer naquele momento com as condições que eu tinha. E amanhã eu vou fazer melhor do que hoje. E pior do que depois da manhã. Porque todos os dias eu tenho que melhorar. Eu tenho que entender que eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Porque eu sinto a necessidade de me destacar no que eu faço. Então eu vou cada dia me dedicar mais, me esforçar mais. Às vezes o cara fala, eu não tenho talento. Irmão, esforço vence qualquer talento, dedicação. Você tem que ser obcecado por aquilo que você faz. Se você ama, você tem que ser obcecado. Não tem jeito. Vai ter um momento que você falar, vou dedicar a minha vida. Você fez os seus estudos. Porque se você não dedicar a tua vida, a tua alma, o teu corpo, aquilo dali, não vai, cara. Não vai. A galera fala, mas é difícil. Mas você não tá fazendo nada, porra, pra mudar. Claro que é difícil. Já nasceu, irmão. Tu tem que entender que não vai ser nada fácil daqui pra... O fácil até começou a andar. Depois que andou, irmão, já sobe no sofá e cai, já sobe na mesa e bate a cabeça, já começa a ver as dificuldades da vida. Então tem que ter dedicação, tem que ter força de vontade, irmão, porque senão não vai pra lugar nenhum. Eu acredito muito nas referências que cada um tem e nos estímulos, né? Acredito muito nisso porque eu sou fruto disso,
né? De boas referências, de estímulo. Igual uma criança, né? Uma criança no seu desenvolvimento. Se ela tiver pouco estímulo, ela vai desenvolver o pouco. Se você estimular a criança, ela vai desenvolvendo. Ela vai desenvolvendo. Se parou de estimular, ela vai estagnar. Né? Então, a gente precisa estar estimulado e tem que ter um foco. Né? Outro dia eu estava falando. A referência e o estímulo em relação ao trabalho. Né? Minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito. Muito. Então, assim, eu considero que eu trabalho pouco perto deles. Eu já considero isso. Porque é sua referência. Minha referência. Eu ainda não cheguei neles e acho que não vou ultrapassar. Mas é minha referência. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, muito. Então, assim, e estimularam a gente a ter a responsabilidade, o compromisso com o trabalho. Né? Então, assim, isso às vezes falta no cidadão, falta no jovem, né? Falta nessa pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, né? Essa referência do porquê, para quê, né? Porquê, para quê? Igual, eu gosto muito de falar sobre, quando fala de uma criança que está na escola, estudando, eu gosto muito de me referir a ela como estudante, não como aluno. Porque aluno estudante, se for olhar, é mesmo significado. Sinônimo. Sinônimo. Mas a palavra estudante te leva diretamente para ação. Por ser estudante, é aquele que estuda. Então, assim, o aluno é o que vai para aula, né? O aluno suaviza. O aluno está matriculado, ele está ali. Ele está indo ali. Né? Mas o estudante é o que estuda. Não tem outra opção. Né? Então, assim, na nossa escola nós temos estudantes. Não temos alunos. Pessoas que estudam. É a cultura do estudar. Que a gente, às vezes, vem com esse tema. A gente tem que trazer a cultura do estudar. Né? A nossa criança ali ser realmente o estudante, ter a cultura de estudar, né? Aquele que estuda, aquele que sabe o porquê, o para quê, né? A responsabilidade daquele momento da vida dela, né? Então a gente vai seguindo assim. Maravilha, maravilha. Ô Marco, vamos lá, porque senão daqui a pouco vai dar 3 horas aí, a galera vai falar, que isso rapaz, eu não aguento mais não. Fala família, estamos aqui hoje no Voz na Cidade Podcast e olha só o que nós acabamos de receber do nosso amigo do Milas Massa, o Júnior. Acabou de mandar aquela pizza divina, maravilhosa, que só o Milas Massa produz em São José do Vale do Rio Preto. Galera, para aqueles que querem experimentar a melhor pizza do município, Milas Massa, hein? Segue lá, família, tamo junto. Irmão, então vamos lá, acho que você contou boa parte da sua história de vida, da sua área profissional, tá? Que vai ajudar muito até os seus colegas de trabalho a entenderem um pouco mais sobre a sua vida, sobre quem é você. Irmão, agora conta um pouquinho o seguinte, mestre, quais são os próximos passos da sua trajetória, tanto profissional na área educacional, quanto até mesmo na sua vida pessoal? Sim, eu não parei de estudar. E não pretendo parar de estudar. Hoje eu estou no 8º período de administração pública, né, na federal, né? Nascemos vão pegar uns conselhos. Isso é muito bom, que assim, meio que é um casamento, que a gestão me ajuda a ver na prática o que estou estudando, né? É uma área que eu gosto, da administração,
questão da gestão, né? Quero desenvolver mais essa área, né? De gestão, na área da administração. Acho que tem muita coisa. Eu gosto do desafio de gestão de pessoas, né? Gosto. E do pessoal, né, e profissional vai caminhando junto, né? Tem uma namorada, tem que resolver isso, né? Quem namora, né, tem que casar, né? Fala. Se cobra tua mulher, cobra todo dia, mano. Todo dia ela fala, amor. Eu falei, vamos lá, calma aí, amor. Estamos na reta final agora de um projeto lá muito bacana. Eu ia falar um projeto maior, se eu falo isso, a mulher me comia na porrada. Mas de um projeto muito bacana, se Deus quiser. Ano que vem aí, tô casando também, cara. Eu quero continuar, né, vendo meus sobrinhos crescendo, né, próximo da minha mãe, né, que meu pai já faleceu. Quero continuar, né, nesse relacionamento próximo da minha mãe, que é importante para mim, né. Tem a namorada que a gente tem um relacionamento muito bom, né, e os sobrinhos, os irmãos, essa questão da proximidade com a família, né, principalmente com a família, amigos, é importante, né, a gente cultivar, fortalecer. Até essa questão, hoje eu me cobro um pouco, porque como eu estou nesse projeto de gestão, estou muito mergulhado nesse projeto, né, consome muito do meu tempo e às vezes eu não consigo interagir como gostaria com essas pessoas, né? Mas eu já estou pensando e eu preciso ajustar isso. E concluí o curso de administração. Eu fiz um semestre de teologia. Não gosto de começar algo e não terminar. É uma coisa que está ali no meu calcanhar e eu pretendo voltar e terminar isso. Pretendo voltar e terminar, que é um curso muito bom. Bacana. Né? E vamos sonhando. Tem que sonhar. Não, tem que sonhar, tem que acreditar e trabalhar muito, não é? Pô, que bacana, que bacana. Meu irmão, então vamos lá. Agora é o seguinte. Rapaz, pra galera que tá nos assistindo, principalmente essa geração mais jovem, tá, irmão? Que conselho você deixaria hoje pra essa galera aí que gostaria de trilhar uma carreira com disciplina, com fé, com propósito? Pela fé, eu acho que as pessoas acreditam num Deus vivo, criador, né, de todas as coisas. E eu aconselho que possa, já que a gente está falando de um Deus vivo, né, que possa se inclinar a um relacionamento, né, de confiança, né, de saber que você, quando vai rezar, quando você vai orar, você tem a certeza que ele está te ouvindo. Que aquela oração que quando você for rezar, não é em vão. Que realmente o Criador de todas as coisas está te ouvindo. Está com você do seu lado, né? E você tem a fé naquilo que você está pedindo. E o conselho que eu dou também é não perder as oportunidades, né? Sempre se apoiar nas pessoas que te amam, que estão próximas de você. Talvez às vezes não vai ser teu pai e tua mãe, como eu estou dizendo aqui, que eu tive esse privilégio, mas sempre vai ter um ou dois ali que você tenha certeza que está contigo. Você pode contar. Pode contar. Até porque se você não tiver uma pessoa da qual você não pode contar, desculpa, você está fazendo algo errado na vida. E o conselho dessas pessoas são muito importantes, você tem que ouvir.
Você tem que ouvir. Então, assim, essa confiança em Deus, ouvir as pessoas certas, essas que cuidam de você, que te amam, que você sabe quem é, né? E aí, com isso, aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar. Né? E ter na mente que assim, no Brasil, a gente ainda tem a condição de que o estudo, ele te eleva não só socialmente, mas te eleva financeiramente. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo. Na Suíça, é um país que eu conheci, uma oportunidade que eu tive, né? A pessoa não precisa ter alto grau de estudo para ter uma vida financeira confortável. Porque é um país com baixa desigualdade, um país de muita qualidade de vida, um país desenvolvido, né? Então, é o que eu falo com meus alunos, né? Ter dinheiro não é qualidade de vida, né? Se fosse isso, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, seria o país com melhor qualidade de vida do mundo, e não é, né? Então o estudo é um caminho. Na verdade, o estudo pode ser talvez o único caminho para você ter, não só se elevar socialmente, mas se elevar também financeiramente, isso no Brasil, e ter uma condição de vida mais confortável. Dá um certo conforto à família, né? É que nem a gente fala, você não precisa ser rico, mas depois que você vai evoluindo na sua vida pessoal, depois você tem um relacionamento, talvez um filho e tudo mais, você vai entendendo que há necessidades que precisam ser supridas. Então, assim, o básico para você manter uma família com uma certa estabilidade, você precisa de um conforto financeiro. Senão não vai, infelizmente. E às vezes tem a escolha, né? E aí você tem que estar consciente. E às vezes precisa de uma pessoa para te falar isso. O que você está escolhendo? Você está escolhendo andar de transporte público, né? Acordar muito cedo. Sou eu. Acordar muito cedo, andar de transporte público, né? Ter restrições por questões financeiras, né? Não poder, aproveitar um bom restaurante no final de semana. São restrições por conta das finanças. Se você não é apegado nisso, né? Então, assim, um salário, né? Um poder aquisitivo, uma questão financeira menor, né? Tá tudo bem. Você escolheu ter um patamar de vida mais razoável, mais inferior. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a escolher ser rico. Se você está satisfeito com aquilo ali, se está te servindo, está suprindo a tua necessidade, tá ótimo. Mas a tua escolha tem que estar de acordo com o teu sonho. Eu falo isso com meus alunos, com os estudantes. Se você está escolhendo passear, né, viajar para o exterior, se você está escolhendo ter uma vida mais confortável, você tem que mudar a tua atitude. Porque teu sonho não está de acordo com a tua atitude. Tuas escolhas não estão sendo de acordo com o teu sonho. Então, assim, aqui, ó, vamos mudar a atitude aqui, vamos fazer outras escolhas para você alcançar lá. Eu quero que você alcance. Eu sonho junto contigo, né? Aí, quando você alcançar lá, não esquece do teu professor. Isso aí. Vou parar um pouco de sonhar e trabalhar mais que se realiza. Porque às vezes tá ali, né? Eu quero gastar dinheiro, eu quero conhecer Paris. Mas tua atitude, tuas decisões não estão te levando lá. A matemática não está fechando, né? Não fecha, né? Então tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Com certeza. É isso aí, galera. Fica a dica do nosso professor, nosso hoje coordenador, nosso diretor da Irene Lima. O estudo é a base de tudo, galera. Se você quer ser
alguém além, alguém a mais na sua vida, você precisa ter uma base educacional, você tem que ter bons estudos, você tem que ter esforço, porque senão, infelizmente, você não vai alcançar. E aí tá a oportunidade para todos, né? Porque hoje nós temos uma base educacional razoável. Não vou falar boa, porque eu acho que tem muito a melhorar, tá? Mas nós temos o básico aí funcionando e aqueles que querem chegam lá. Não vem com desculpa disso, daquilo, é porque eu não tive oportunidade, porque a oportunidade não vai bater na sua porta, não. Você tem que abraçar e correr atrás dela. Porque não fica esperando cair do céu, não, que o papai do céu te dá a vara, o peixe, meu filho, você tem que pescar, né? Senão não funciona, não. Já tem um rio, tem uma vara. Você quer que eu pescar na sua mão, aí fica difícil, né? Eles vão ver, eu quero deixar aqui um beijo, um abraço para algumas pessoas que vão falar de homenagear, né? Minha mãe, Mariângela, né? Meus irmãos, Marcelo e Marlon, meus cunhados, Lilian, né? E Epáfras, meus sobrinhos, Samuel, Isaac e Júlia, né? E meu amor, né? A Bruna, um beijão para você. E um abraço especial para uma parceira, a Cristina, tá? Cristina é minha parceira ali na gestão da escola, né? Tem passado ali horas, dias ali no trabalho comigo. Então um abraço para ela também. Pô, que bacana, meu irmão. É isso aí, já estamos chegando quase na reta final do nosso podcast. Ô Marcos, deixa aí as suas redes sociais aí para que a galera possa te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais de quem é você, por mais que você já deu uma palhinha bem extensiva sobre a sua vida, mas deixa aí para a galera que quer te conhecer um pouco mais, irmão. E vai me achar, minha rede é aberta, porque o objetivo é ser uma rede de informação, de comunicação para a educação. Então, Marcos pelo Mundo, o meu Marcos é com U, então é Marcos pelo Mundo. O pelo Mundo, eu poderia até explicar, o Pelo Mundo foi um projeto, Marcos pelo Mundo foi um projeto que eu criei na pandemia, para ensinar geografia para as redes sociais, né? E também trazer os alunos para isso, né? Para ser uma continuidade da escola na rede social. Aí eu fazia uma live de tempo em tempo com um brasileiro que estava morando num país escolhido. E ali a gente conversava sobre aquele país, sobre as características, as questões sociais, e trazia ali algumas curiosidades. Aí por isso o Marcos pelo Mundo vem desse projeto aí na pandemia. Então, se quiser, pode me acompanhar lá que vai ser legal. Maravilha. Ô Marcos, vamos aproveitar a oportunidade aqui, que a gente tinha conversado sobre isso essa semana. Nós vamos ter um eventozinho muito bacana sendo realizado lá na nossa escola da Barrinha, não é isso? Vamos ter uma festinha lá para arrecadarmos fundo para ajudar o colégio, não é isso? Para ajudar a base educacional das nossas crianças. Fala um pouquinho pra gente aí desse evento. A festa tradicional, né? Na escola, não vamos deixar de fazer, temos que fazer. É uma festa tradicional que a comunidade espera. Mas para acontecer, a gente precisa de parceiros, né? O voluntariado, que eu acredito muito nessa força. Então, dia 11 de outubro é o dia da festa, de 14 horas às 18 horas. Né? Então, vai ser a festa da primavera. Então, a comunidade ali, a Barrinha, tenho certeza que vai comparecer. Em peso. Né? E também já faço convite para que essa festa já está já tá sendo organizada. E aí eu também faço esse convite, quem quiser fazer parte, né, da organização da festa, de trabalhar na festa, de fazer alguma doação para a festa, né, nós vamos receber com o maior carinho, né, tanto o seu trabalho quanto o material que você possa estar doando. Vai ser muita alegria receber esse carinho que você possa estar, né, doando, dando ali para a festa, para a comunidade. É uma festa da comunidade, né, e tendo algum lucro, né, tendo algum resultado positivo, questão financeira, esse resultado ele é diretamente colocado para melhoria na escola, né, que é uma coisa muito boa. É isso aí, então, rapaziada. Olha só, é a galera que pode estar comparecendo na escola para poder
dar a sua mão de obra, poder dar uma força, um apoio no trabalho, será muito bem-vindo. Aqueles que quiserem ajudar com alguma doação, até porque nós teremos bingos lá, né? Nós teremos algumas premiações, então se você sentir no seu coração que você deve estar ajudando hoje a estrutura educacional do seu bairro, vai ser um prazer imenso para a Escola Irene Lima estar recebendo, tá? Nós estaremos lá, tá? Hoje o Igor Bulhões estará lá ajudando da forma possível, até porque o meu pequenino tá lá dentro daquele colégio. O Voz na Cidade pode contar sempre com a gente, tá? Sempre que qualquer base educacional, qualquer pessoa de São José do Vale do Rio Preto que precisar da gente, a gente vai estar sempre à disposição, principalmente para a área educacional, tá? É isso aí então, família. E família, você que nos acompanhou até aqui, sempre se lembre dos 3 Cs, hein? Você comenta, curte e compartilha para que chegue a mais pessoas o Voz na Cidade, para a gente possa ajudar outras pessoas também e contar histórias de vida como do nosso amigo Marcos hoje. Tamo junto, família. Já estamos chegando agora no finalzinho do nosso podcast. Marcos, eu gostaria de agradecer imensamente a sua visita, esse carinho que você tem com a gente, tá, mestre? De compartilhar um pouquinho a sua história de vida, que nós sabemos que é uma história de superação, foi uma trajetória muito bacana de se ouvir. A gente vai adquirindo experiência e entendendo que a vida não é fácil pra ninguém. Às vezes a gente acha que é só a nossa que é complicada, quando a gente ouve do próximo e fala, porra, a minha tá fácil demais, né? Graças a Deus. É isso aí, então, família. Nós vamos encerrando aqui mais uma edição do Voz na Cidade Podcast. Família, tamo junto. Marcos, brigadão. Então, família, até o próximo episódio do Voz da Cidade Podcast, hein? Tamo junto.